Boa noite a todos, bem-vindos à nossa segunda aula do livro Iniciação à Espiritualidade, publicado pela editora Lux Orens. Hoje, segunda aula, hoje é o sagrado e o profano. Sagrado e o profano. Então, vamos, né? É uma aula, né, do reverendo Minoru Takahashi, que a gente, aliás, não é uma aula, é um curso, né? São 18 aulas, Quem, por acaso, estiver assistindo a primeira vez hoje, segunda aula, depois no YouTube, mesmo no Facebook, tem a primeira aula. Só procurar lá que vai achar, tá bom? Porque é uma sequência. Dá pra... também... Porque como é por temas, né? Também dá pra... Não é que uma depende da outra. Mas tudo que é na sequência, que vai pela ordem, é melhor, né? Tá bom. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, surgir, né, durante a aula alguma dúvida, alguma pergunta, escreve, deixa no comentário. No final da aula, eu sempre respondo. Nem sempre, às vezes eu não sei a resposta, né? Mas às vezes tem até alguém que sabe, aí responde, né? Tá bom? Muito obrigado. Na aula de hoje, a segunda do curso de iniciação, o assunto que abordaremos versará sobre o sagrado e o profano, as coisas de Deus e a dos homens. Para o desenvolvimento correto da nossa espiritualidade, a diferença entre as duas polaridades deve estar bem clara. Isso precisa, viu? Saber diferenciar o que é sagrado e o que não é, né? Por exemplo, Jorei, sagrado, né? Algumas pessoas não dão o devido tratamento, às vezes porque ainda muito iniciante, né? Mas pessoa que já está há muito tempo, membro, precisa tratar o que é sagrado de uma forma sagrada, não pode ser qualquer jeito, né, gente? Isso vocês sabem, né? Quer dizer, acredito, né, que sabem. Tá bom, vamos lá, continuando. Assim, estabelecemos como principal exemplo do sagrado a canalização do Jorei, pois nesse âmbito quem atua é Deus e não o homem. No momento em que o ministrante levanta a mão, é a luz de Deus que está sendo canalizada. O Criador faz uso do corpo do homem como um instrumento de manifestação de sua poderosa força. Ao ficar plenamente ciente dessa verdade, é impossível o Mamerritor desviar-se do princípio do Jorei. Contudo, temos notado algumas situações em que a canalização se transformou em um ato quase profano, como se fosse um simples tratamento alternativo, uma massagem para curar as doenças. Mas esse mal-entendido deve ser corrigido. E para isso todos devem procurar perceber a essência sagrada do ato de canalização da luz divina. No Ocidente, várias passagens da Bíblia são conhecidas por todos, principalmente os milagres executados por Jesus Cristo há 2000 anos. Esse acontecimento é a base da cultura ocidental. Naquela época em que Jesus de Nazaré começou a pregar a palavra de Deus,
Ele levantava a mão e imediatamente aconteciam milagres. O cego voltava a enxergar, o paralítico voltava a andar, etc. Isso fazia todos perceberem que ele não era uma pessoa comum. Assim como acontecia com Meixo-sama, né? E que deveria acontecer com os discípulos de Meixo-sama, ou seja, nós, né? Só que aí precisa ainda aprimoramento, né? Chegar. O povo sabia que Deus, apesar de invisível, estava com Cristo em função dos inúmeros milagres. E as pessoas que recebiam essas dádivas estavam plenamente conscientes de que haviam presenciado um ato sagrado. Tristemente, o que vemos hoje em dia na messiânica são pessoas ministrando de orei, conversando, sem o mínimo respeito. Transformaram num ato profano o princípio basilar de nossa religião, sem considerar a presença e a atuação divina, além de ministrá-los apenas como um tratamento. No entanto, existe uma explicação bem clara para isso, que explanarei a seguir. Assim, sabe quando a gente ministra jorei querendo curar a pessoa? Isso aí não está certo, viu? Não é certo. Aqui, o reverendo vai explicar, então não vou nem me adiantar. Segundo os ensinamentos, Meixo-sama alcançou o grau de Kenshin Jitsu, a iluminação, aos 45 anos, 27 anos antes de seu falecimento, e chegou ao estado de união perfeita com Deus. Assim ele era um iluminado, um Kenshin Jitsu, e Deus estava com ele. Não obstante, o que todos pensam é que o mestre havia alcançado este estado apenas no último ano de sua vida. Grande engano. Provavelmente o que gera essa confusão é o fato de que nessa época, já iluminado, Meixo-sama continuou trabalhando no comércio como uma pessoa comum, um chefe de família. Por fora era um simples ser humano, vivia normalmente e não mostrava seus dons extraordinários, nem mesmo para seus familiares, pois ainda não era o momento certo. Era apenas pai e marido. Poucos perceberam esse grandioso fato, e o mestre dizia que disfarçava de propósito. Caso contrário, não conseguiria viver neste mundo. Como poderia viver uma vida comum tendo recebido o Espírito Divino? Isso é para a gente pensar, né? Ele escondeu. Só bem mais tarde ele foi revelando aos poucos o que tinha acontecido. E mostrando, né? Mostrando, não é só falando, mostrando. Mesmo nas passagens bíblicas, sabe-se que os anjos eram mensageiros de Deus. Quando apareciam, falavam e rapidamente partiam. Não se estendiam, pois lhes era impossível permanecer na dimensão terrena por muito tempo. Isso marca a diferença entre a vivência divina e a profana, isto é, a dos homens. Isso é muito interessante. O reverendo não alongou muito nessa explicação, mas assim, explicando que os anjos que traziam mensagem, ele vinha, trazia a mensagem e ia embora, não ficava aqui. Por que não ficava aqui? Porque aqui é muito pesado, né? Não aguenta. Peso. Terrível.
Tem algumas correntes religiosas que explicam que essas divindades e tal, quando vem aqui, ou mesmo outros lugares piores do que aqui, né? É diferente de igreja, né? Mas perto de um ser humano, por exemplo, que está num nível muito inferior, é muito difícil. Vibração é totalmente diferente da que eles estão, né? Então é difícil mesmo, né? Difícil. Diz que uma coisa, tem uma religião que fala que eles não aguentam nem o cheiro do ser humano, de tão impuro, né? Isso na religião kardecismo explica isso. Diz que vem, é difícil ficar perto. Quando vem em bando de anjos, sim, para fazer resgate, alguma coisa. Mesmo lugar bem pesado no mundo espiritual, eles vão, de vez em quando vão para socorrer alguém, mas tem que ir em um grupo, sozinho não dá para ir, né? Interessante, né? Meixo Sama viveu com esta condição por 27 anos de iluminado, né? E apenas um ano antes de falecer começou a anunciar que estava em união perfeita com Deus, Shinjen Goitsu. Isso provocou grande choque e as pessoas não acreditavam, não aceitavam essa verdade. Entretanto, é inegável que Meixo Sama foi extraordinário. Ele realizou uma grande obra e ascendeu. Passemos agora a analisar então esses dois aspectos, o sagrado e o profano. Em vários países do Oriente, como na Índia, na China, no Japão, isso é bem definido. E quando se vai a um espaço sagrado, a um templo budista ou shintoísta, por exemplo, logo na entrada passa-se por um lugar especial chamado Tori, e a partir desse ponto adentra-se o sagrado. Esses locais possuem essa característica sacra desde a origem do mundo, e não foi o homem que assim determinou. Os grandes mestres apenas descobriam, por meio de sua sensibilidade espiritual, quais os territórios que eram profanos ou sagrados, e assim definiam onde seriam erguidos os templos. Por incrível que pareça, atualmente acredita-se que os grandes mestres decretaram, baseados em suas próprias ideias, a localização desses locais. E, com seus esforços humanos, transformaram o ambiente mundano em uma atmosfera divina. Isso não é possível, além do que os locais já estavam definidos para uma missão sagrada desde a criação. Assim. Uma vez, um ministro foi fazer difusão no Japão, né? E queria fazer, então não foi nessa. Foi pedido para ele que fosse fazer difusão. Aí ele falou, ia usar o lugar onde ele morava para fazer. No começo da igreja era assim, né? Era dentro da casa da pessoa, fazia. A pessoa morava, tinha altar e ali recebia as pessoas, ministrava jorei, falava da religião, essas coisas. Mas ele falou que não ia poder porque o lugar que ele morava era muito ruim, né? Então, foi levado para Meixo Sama conhecimento desse caso. E Meixo Sama falou, mas onde é que ele mora? Ele morava num lugar que era zona de prostituição.
Meixo Sama falou, esse é o melhor lugar para fazer, porque essas pessoas é que precisam da salvação. Olha que discrepância para o que a gente encontra, desculpa. E nem tudo assim a gente lê e fala, sim, é isso, né? Todo lugar sagrado é porque sempre foi sagrado. Deus ia atuar lugar imundo. Canon, por exemplo, símbolo de Canon, flor de lótus, né? Flor de lótus nasce no lodo, não é? Água parada, fedida. Flor tão pura, uma beleza, assim, símbolo do budismo, inclusive, né? Por esse motivo, por uma coisa tão pura nascer num lugar tão pútrido, não é? Isso para pensar, né? Aqui só discordando só um pouquinho do meu reverendo. E tomara que ele não fique bravo, né? Talvez ele está certo, eu estou errado, não sei. Mas porque vendo, né? Próprio Meixo Sama, Canon, né? Deixou o lugar mais alto do céu e desceu lugar ruim aqui, né? Para ele. Veio. Sagrado era lá, ele quer construir no lugar mundano, profano, o sagrado. Esse é Canon, né? Por isso esse parágrafo aqui, que fala que tem lugar que já é sagrado, acredito, tem, não é que não tem, mas acredito que tem lugar que não é nada sagrado, mas fica sagrado. E aí sim, por exemplo, acho que vocês conhecem a Torre de Miroco, né? Ribeirão Pires. Ali não era nada sagrado. Ali era uma propriedade comum. Pode ser que, sei lá, alguma época de outra era sagrado, né? Não pode ser um local que se reuniam várias divindades, pode ser. Mas quando a gente chegou lá, era assim, tinha pessoa que ia lá, pessoa da região de Ribeirão Pires, que o templo contratava para cortar mato, né? Era muito alto, para ajudante, né? Lá na construção da Torre de Miroco, tudo. E como era pessoa que morava ali desde criança, então que conhecia o local, disse que ele era muita festa. Inclusive, os próprios membros do templo, quando foram lá, primeira vez, quando ganhou o local, que estava meio abandonado, o local era cheio de garrafa de bebida, diz que era muita festa, muita assim, coisa bem nível muito baixo, aquelas festas de arromba, né, como se diz, cheio de preservativo, de coisa assim, jogado pelo chão. Não, é pesadíssimo. A pessoa ia lá fazer limpeza, membro, passava muito mal, se sentia muito mal, porque a vibração estava tão negativa, tão impregnado lá, tão ruim. Hoje a gente vai lá, você vai lá, não tem mais, você parece que entrou no céu, incrível, muda. Você muda, lugar que não era sagrado, se torna sagrado, como nossa casa, né? Um ambiente cheio de discórdia, de briga, de desarmonia, aí você coloca altar, começa a fazer oração, ou mesmo se não colocar altar, fazendo oração, dedicando na obra divina, tudo aí começa a melhorar. Deveria, né? Pelo menos, se estiver seguindo os ensinamentos direitinho, a tendência é melhorar aí rápido, inclusive. Então, só algum ponto assim não diria nem de discordância, mas de não concordância plena com o que o reverendo Nakahashi falou.
À vista disso, todas as muitas religiões que existiram desde as eras primitivas, tanto no Ocidente como no Oriente, possuíam lugares considerados sagrados e neles adoravam seus deuses. No Ocidente, anteriormente ao cristianismo, os romanos, os gregos e os egípcios erigiram templos nesses locais considerados especiais. Posteriormente, muitas igrejas importantes foram construídas no mesmo terreno desses antigos templos, porque o caráter venerável do local não se modifica. O homem não tem como mudar. Somente a fachada, a parte material, pode ser alterada. Portanto, o mundo é formado desta maneira. Possui espaços que são ligados ao céu e outros que se ligam diretamente ao inferno. É fundamental a compreensão dessa verdade. Novamente, repito. Lá onde era a Torre de Miroco, era ligado diretamente no inferno. Agora, ligado diretamente ao céu. Quer dizer, pode ser que antes de... Por isso assim, né? Tem local que realmente, na natureza, lugar que não tem construção nenhuma, que a gente vai e sente tão bem, e lugar que é pesado. Isso tem. Ali, local que talvez foi profanado, alguma coisa, ou lugar que você sente muito bem, que era feito coisa boa, né? Isso tem. Mas no mundo material é assim. Se você tem um pouco mais sensível, tem lugar que você vai que é muito ruim. Muito. Mas tem lugar que você vai sente tão bem, não é? Então isso tem, né? Nos ensinamentos de Meixo Sama, aprendemos também que o nosso corpo e espírito são diferentes e, apesar de nascermos de nossos pais, termos irmãos e familiares de sangue, essas são apenas ligações biológicas que mudam a cada novo renascimento. A alma, contudo, funciona de outra maneira e não passa por transformações em sua essência. Embora a pessoa possa estar mergulhada no mundo profano, se sua alma for nobre, permanecerá sempre nobre. Uma alma divina será divina para sempre. Voltando à ideia da sacralidade de Meixo Sama, ele chegou ao Kenshin Jitsu vivendo entre os homens, como um ser humano comum, e poucos o perceberam, nem mesmo a sua família. E isso nos remete ao ditado: santo de casa não faz milagre. Imagine, se ele operasse milagres naquela época, não conseguiria viver. O exemplo de Meixo Sama nos possibilita verificarmos que ele deu um passo à frente na consagração do profano, isto é, o mestre sacralizou a vivência terrena por meio da sua presença no mundo dos homens, vivendo junto deles e da maneira como eles viviam. Nunca ninguém fez isso antes. A unificação desses dois aspectos. Este é o caminho horizontal, Daijo, o grande veículo. Nosso mestre demonstrou tal atitude durante toda a sua vida, convivendo com várias pessoas, artistas, cientistas, intelectuais, pessoas mais simples, velhos, jovens, e se adaptava à particularidade de cada um, com o objetivo de ajudar e salvar a todos indiscriminadamente. Agia da melhor maneira para tocar a alma da pessoa, pois não adiantaria chegar simplesmente e dizer: estou com Deus e vou salvá-lo. Essa postura não faria com que as pessoas o entendessem. Para isso, ele descia ao nível do indivíduo,
falava a mesma linguagem e ensinava, orientava, mostrava o ponto focal para dessa forma elevá-la a um nível melhor. Então, isso que a gente precisa também ter como exemplo, não? Tentar, como Canon, se adaptar. Não é todo mundo dá para falar igual. Mesma coisa. Se quer ensinar uma coisa para uma criança, você tem uma metodologia. Para um adulto é outro, né? Para um velhinho é diferente. Né? Então, essa adaptação é característica de Canon, né? Canon é característica, é isso. Se adapta. Contudo, aqueles que não perceberam, ou ainda os que não viram essa grandiosidade do Mestre, hoje fazem tudo ao contrário, esquecendo-se de seu caráter sagrado. Mas desse jeito, a própria doutrina virou uma confusão. Um exemplo pode ser visto na sede, no templo sagrado, que Meixo Sama construiu no Japão, onde encontramos pessoas comendo, tomando chá, falando besteiras, tornando profano o local erigido para ser divino. É assim, né? Tem lugar de sociabilizar. Tem lugar para isso. Tem lugar sagrado mesmo. Conversar, conversar. Pode conversar. Igreja, né? Você vai na igreja, pode conversar. Sim. Mas prestar atenção, o que está falando? Qual é o teor dessa conversa? O que essa conversa vai servir para a evolução espiritual de quem está ouvindo ou participando, né, dessa conversa? Tem conversas assim que, além de não ajudar na evolução espiritual de ninguém, ainda por cima atrapalham a evolução espiritual das pessoas. Atrapalham mesmo, e bastante. Bastante, atrapalha muito, né? Então, cuidar, né? Cuidar, como que vai cuidar, né? Pelo menos aquele que já vivenciou a manifestação divina dentro da igreja, respeitar, né? Respeitar. Para não baixar o nível do lugar. Fica pesado. Tem lugar que você vai, igreja mesmo, parece que não tem luz. Porque todas as pessoas parece que estão assim, dormindo. Como posso dizer? Pensando só assunto mundano, mesmo durante o jorei, conversando, já pensou? Né? Que a gente tem que se policiar, não é esperar alguém vir chamar nossa atenção, é tão ruim, ninguém gosta, né? Pega um pouquinho no nosso ego, né? Não é? Fica chamando atenção. Eu conheci uma senhora que, se alguém começava a falar alguma coisa, imediatamente ela na nave. E tinha gente que porque não entendia direito, às vezes era frequentador, nem membro, né? Vem muito frequentador que ele vem, ele quer desabafar, ele quer conversar. Então tem que explicar para a pessoa que eu jurei. É uma coisa sagrada, que se a pessoa quiser, depois do jorei, num outro local, fora da nave, né? Vai na cantina, ou vai no quintal,
Ou vai na padaria, tomar um café na padaria, conversa com a pessoa, né? Vai lá. Isso não tem problema, aí conversa. Mas ali dentro da nave, não faz isso, né? Sério. Só, criando mácula para si mesmo. A gente tem que ter essa noção, né? Saber disso. Não é bom. Nada bom. Nem um pouco. Apesar de não gostar... não. Na época da construção dos protótipos de Hakone e Atami, as pessoas já tinham essas atitudes mundanas, mas Meishu Sama não proibia nada. Apesar de não gostar, permitia que as pessoas agissem com naturalidade e não impunha uma conduta, porque sabia que se exigisse espiritualidade, a manifestação do lado sagrado, as pessoas não seriam verdadeiras, suas atitudes não viriam do fundo de seus corações, e essa falsidade o mestre considerava pior ainda. Valorizava extremamente a autenticidade e por isso não as reprimia. Então nós não podemos ficar na nave falando shh, shh, shh. Isso não dá. Esse é pior. Deixa. Uma hora que tiver com a pessoa assim, tomando um cafezinho fora da nave, aí tenta explicar para a pessoa. Porque é assim, tem pessoa que já deve ter acontecido comigo, porque esse papel de ministro tenho que falar, né? Aí falo, olha, por favor, então, não, o jurei é sagrado. Como eu estou falando aqui, né? Como o reverendo falou na aula dele, o jurei é sagrado, vamos ficar quietinho. Presta atenção em você mesmo, né? Ele orienta, fala. Passou 5 minutos, a pessoa vai ministrar jurei, você olha, a pessoa está conversando. Aí, o que vai fazer, né? Se chama de novo, fala, olha, você conversou, a pessoa fala, nossa, tá bom. Aí a pessoa tenta, né? Talvez, não sei. Ou não consegue parar, né? Boca não para. Boca nervosa. Meu Deus do céu. Eu dou risada, mas eu mesmo, não sei, eu sempre fui, característica minha é assim, quieto, a hora que eu estou fazendo jorei, mesmo quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu não, se tiver sem fazer nada, eu converso. Mas quando eu estou fazendo alguma coisa, eu não sei, eu me concentro naquilo que eu estou fazendo, e se bobear, eu nem escuto o que a pessoa está falando. Não escuto mesmo, não é maldade. A pessoa acha que eu não estou dando atenção, é que, não, na verdade, não estou dando atenção, a minha atenção está toda voltada para o que eu estou fazendo. Né? Então, não é falta de educação, ou não sei, enfim. Cuidar, né? Essas coisas, para a gente não atrapalhar, principalmente, uma coisa que, não sei vocês, a mim atrapalha muito, se eu estiver ministrando jurei, alguém está conversando, tira a minha concentração. O certo, diz que o certo é você, mesmo alguém está falando, você não ouvir, está tão concentrado que você não ouve, mas eu atrapalho, não só atrapalha, como incomoda, nossa, como incomoda. Ou, por exemplo, aqui tivesse várias pessoas, eu falando, alguém falando junto comigo. Nossa, como incomoda. Aliás, esse é um dos motivos de eu estar fazendo aula aqui. Aqui não tem ninguém, só eu. Ótimo. Ninguém, né? Depois, dúvida, pergunta, põe no comentário, aí eu leio depois, né? Assim que acaba a aula, eu já leio, já respondo se eu souber, né? Perguntas.
Mas atrapalha, lógico que atrapalha. Imagina o professor, coitado, mas isso é karma, né? Porque quando eu era aluno, professor falando e eu falando junto, e de vez em quando ele tacava, não era giz, era um apagador, pá! Aí eu ficava quieto, falava, nossa, tá bravo. Mas é assim, né? A gente não é mais criança. Pelo menos não deveria ser, né? A gente tem que procurar evoluir, né? Essas coisas, crescer. Tá? Na época de Meishu Sama, de certa forma, tinha de ser assim mesmo. Caso contrário, ele não conseguiria trabalhar, desenvolver a obra divina. Além do que, era impossível exigir que as pessoas entendessem e correspondessem ao lado divino do Mestre. Na atualidade, infelizmente, o que se vê é a tendência da materialidade profana dominar e sobrepujar o sagrado. No Japão, alguns dedicantes se portam como funcionários de uma empresa comum e inclusive se nomeiam como staff, em vez de se autodenominarem pessoas que servem a Deus. Pois é exatamente isso o que um ministro é, um servo de Deus, um instrumento trabalhando na obra divina. Mas staff significa apenas funcionário, ou seja, não possui nenhum caráter sagrado. Parece vergonhoso para eles se apresentarem como religiosos e serem aqueles que acreditam em Deus. De fato, nem mesmo podem ser qualificados dessa forma, pois a oração também deixou de ser uma prática. Atualmente, diante do altar, o cumprimento consiste numa breve reverência, tal qual a que fazemos quando encontramos com algum conhecido pela manhã e dizemos bom dia. É preciso recuperar urgentemente a consciência do quão sagrada é a atitude de dedicação e de devoção a Deus. Tem outra coisa que assim acontece às vezes pode ser distração, né? Mas isso não é falar assim, isso não é uma desculpa, não serve como desculpa. Explica aquela história, né? Explica, mas não justifica. Você chega na igreja e vai fazer alguma coisa na igreja e não vai no altar, em primeiro lugar, cumprimentar o dono da casa, né? Meishu Sama. De primeira coisa. E não pode ser qualquer jeito, né? Qualquer jeito é. Duas coisas, né? Duas coisas. Espírito e matéria. Espírito e corpo. Forma exterior e o que tem dentro, a essência. Não é? Tem pessoa que você olha assim, ela chega na frente do altar, faz uma reverência, mas sentimento que tem com Meishu Sama é tão profundo. Tem pessoa que faz 30 reverências, 40 Amatsu no Rito, mas é simplesmente querendo alguma coisa às vezes em troca. Tem tudo, né? Claro, não é generalizando, mas principal tem dentro. Forma, existem, né? Muitas, como são ditos, formalidades. Com Deus precisa uma certa formalidade, não é qualquer jeito, porque Deus não é qualquer um. Eu lembro, quando era criança,
adolescente, eu comecei a andar mais lá. Bom, andava já desde criança, andava na rua, né? Antigamente, né, era assim, né? Criado na rua, jogando bola, chegava todo com o dedão. Às vezes chegava até sem dedão, só via a hora que ele ia tomar banho, falava, ai, cadê meu dedão? Sumiu. Dando topada no paralelepípedo. Era uma maravilha. Então, aprendi aquela linguagem de rua, e um dia, não sei o que minha mãe falou, e eu respondi para ela assim, como se estivesse falando. Ela falou, você está pensando que eu sou seus amiguinhos? Eu já, oh meu Deus. Eu tremi, ela era brava, minha mãe era brava. Ela não admitia desrespeito com ela, tinha que ser senhora, né? Ah, senhora. Chamar, ela não gostava, chamar pelo primeiro nome somente, com amiguinho. Não é amiguinho, é superior, né? Isso é grande sabedoria, viu? Hoje em dia todo mundo é amiguinho do filho. Tá do jeito que tá, acho que não deu certo. Do jeito antigo, acho que era melhor, não era? Bom, vocês têm filhos, né? Não sei, devem saber. Eu não tenho, graças a Deus, esse karma não veio. Então, muito bom. Então, com Deus não é, pode ser qualquer jeito. Não, qualquer jeito não dá, né? Tem que ter respeito. No budismo tibetano, existe uma tradição que carrega profundo respeito e veneração pelo sagrado. Para que entendam, voltemos um pouco na história da China, na época da dinastia Qing, após o término do período Ming, no século XVII, houve uma mudança de governo para uma linhagem diferente devido à invasão de um país estrangeiro. A classe dominante deixou de ser autenticamente chinesa e ficou sob a influência do povo da Manchúria, que está localizado ao norte da China. Essa invasão instaurou um império que se estendeu até o século XIX. O filme O Último Imperador mostra o soberano retornando para a Manchúria, seu verdadeiro local de origem. Nessa época, o budismo tibetano predominava na China dentre as várias correntes. Por isso, conscientes ou não, os governantes chineses da atualidade não gostam dos tibetanos e, como consequência, há ainda severa perseguição ao Dalai Lama, pois este liderava espiritualmente o país. Por que a vertente tibetana predominava na China? Porque, diferentemente dos adeptos do cristianismo, os budistas acreditam em reencarnação, o ciclo eterno de renascimento da alma, objetivando a evolução. Dessa forma, quando morre um Dalai Lama, os lamas tibetanos se reúnem e passam a procurar o local onde renascerá o próximo Dalai. Para eles, não importa quem são os pais, o importante é a alma que acreditam ter nascido em uma nova vida. Ao encontrarem-no, fazem vários testes a fim de comprovarem a reencarnação e, ao confirmarem tratar-se da mesma alma, levam o menino para o mosteiro. Geralmente trata-se de uma criança com 2 ou 3 anos, mas que ao ser colocada no trono do Dalai Lama, logo começa a rezar. O atual Dalai Lama foi encontrado dessa maneira. Quando esse morrer, aparecerá outro. É um legado espiritual muito interessante e significativo, que carrega o princípio do sagrado. É essa a tradição do budismo tibetano, portanto, que tornava esta vertente a mais respeitada pelo povo chinês. Tem alguns filmes, né, a respeito. Tem um filme maravilhoso que não sei se era o Dalai Lama, mas um desses morre e aí acharam 3 crianças que poderia ser a reencarnação dele, então levaram para fazer teste. E as 3 passaram no teste, então eles chegaram à conclusão que as 3 eram ele. Espírito dele, né? Ele morreu, foi para o mundo espiritual. Quando nasceu, em vez de nascer 1, nasceu 3.
3. Um gerou 3, dividiu. Tão grande que ficou o espírito, né? Dividiu. Interessante, né? Não lembro o nome do filme. Depois, se vocês lembrarem, põem. É, filme muito legal. Os dois aspectos possuem várias diferenças, algumas delas muito interessantes. No mundo espiritual, por exemplo, não existe a democracia, o voto unitário, os direitos e as igualdades. Não tem democracia, não tem voto, não vota, não tem direito e nem igualdade. Lá não tem, lá é hierarquia mesmo. Um fato difícil de se acreditar é a disparidade no amor que o Pai Criador destina a seus filhos, ou seja, Deus não ama todo mundo igual. Ah, Deus ama uns mais do que outros, sim. Vou falar isso mais agora. O Mestre Sama falou mesmo. Tem pessoa que é amado, protegido, outro não é. Uns são mais amados que outros. Como isso acontece? Sempre aprendemos que Deus ama igualmente a todos os seus filhos, mas não é bem assim. Existem almas mais especiais e outras menos. Dois destinos, o das que são sagradas e o das que são profanas. Atualmente a religião perdeu a característica sagrada. Faz-se necessário voltar novamente a esse estado, porque a religião pertence à área divina. Não é ciência e tampouco organização. A instituição humana fica muito aquém da organização divina, a que verdadeiramente funciona. E isso acontece simplesmente porque é Deus quem governa este mundo. Víamos essa característica muito nitidamente dentro da igreja, pois Meixo Sama nunca se preocupou com a organização institucional e tudo se desenvolvia naturalmente. Algumas pessoas apareciam na obra e começavam a liderar e a ensinar. Nisso reside a grande diferença entre o mundo profano, onde o homem tem posição e autoridade e os outros obedecem, e o sagrado, o reinado divino, em que todos obedecem, amam e respeitam o outro pela virtude e não pela sua força. Isso é maravilhoso, né? Tudo que acontece de forma naturalmente, esse é bom, maravilhoso. Tudo que é forçado e não dá certo, não dá certo. Então, você querer forçar alguém a não conversar durante o jorei, não vai dar certo. Mas se você, sempre que ministra jorei, quietinho, você vai ser exemplo para as pessoas, com muita concentração. Porque as pessoas vão começar a procurar você para receber jorei. Você. E as que vão procurar pessoas para conversar não querem jorei. Então é até melhor que procurem as outras que querem conversar. Não é? Deixa. Tem que deixar. Assim é. Tem pessoa que vem para receber jorei, mas se tiver alguém para conversar, prefere. Prefere receber do que luz de Deus. Assim mesmo.
Negativo ainda atrapalha muito essa pessoa. Tira, consegue, tem muito forte ainda. Né? É uma pena, né? Por isso é importante ter pelo menos alguns membros dentro da igreja que estejam melhor para poder puxar para cima. Eles têm que estar em cima para puxar. Não adianta estar embaixo e querer empurrar para cima. Você vai afundar. Não tem como. Nem estar do lado querendo. Tem que subir. Aí puxa. Aí dá certo. Senão não dá certo. Neste mundo é possível perceber quando alguém já se encontra em um nível mais elevado. Os acontecimentos que o rodeiam são diferentes, favoráveis, e os milagres constantemente lhe acontecem. Isso só é possível quando a pessoa está junto com o Pai do Céu e Ele está atuando em sua vida. Precisa perceber, né? Tem pessoa que está recebendo graça, não está percebendo, achando que nada está acontecendo, porque não está nem dando valor pequenas coisas. Às vezes Deus atua através de coisa tão pequenininha, viu? Não é grande ou grandiosidades, né? Como tem pessoa que pensa assim, um dia Deus vai vir aqui, vai sair aquela voz do céu, não sei o quê. Já passou, já veio, já falou o que tinha que falar, deixou escrito, voltou, né? Tá lá, aqui, no mundo lá, trabalhando e precisando da gente para continuar a obra divina. Né? Precisa, né? Isso só é possível quando a pessoa está junto com o Pai do Céu e Ele está atuando em sua vida. Ela recebe essas abundantes bênçãos por possuir grande merecimento e não por esforço mental ou material. Além disso, a ocorrência dos milagres causa-lhe profunda gratidão, o que motiva mais ainda a benesse divina. Também, quem está com o Pai se torna alguém que desperta nos outros o respeito e a reverência. Mas, na verdade, esses outros estão reverenciando Deus, que está caminhando a seu lado. Para o ser humano, entretanto, a percepção desse fato é um pouco difícil de ser apreendida. Quando você vai nos locais e você está todo mundo te tratando bem, você está dedicando, isso já é uma grande coisa, viu? Tem pessoa que acha que isso não é nada normal, eu mereço. Não é. É que tem Deus perto de você, então assim pessoa é. Respeitando. Aí fica mais fácil, né, para ajudar. Você tem que saber separar, não é a gente. É Deus atuando, né? Deus atuando. Senão pega o ego, hein? Aí fica terrível. A pessoa começa a achar que é o melhor dos melhores, né? Não é assim. Até certo ponto, um pouco, pode ser, mas tem que ter humildade, né? Não exacerbar essas coisas. Você sabendo tá bom, outro não precisa saber. Esse esconde, não mostra, né? É como Meixo Sama, ele não mostrava, só depois, mas bem mais tarde que ele começou a falar, né? Mas o tempo todo já era, só que ele ficou quietinho, não mostrava. Com a aproximação da era do dia, têm aparecido algumas pessoas interessantes
almas muito diferentes, mas nobres, não importando a idade, podendo ser uma criança ou um idoso. Algo nelas é diferenciado. Não falam muito, mas conseguem concretizar feitos importantes para o desenvolvimento da obra divina. Obra divina não é blá 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 blá. Isso aí não adianta nada. Né? É realização, concretização das ideias. Isso precisa concretizar, né? Construir o reino do céu na terra através de atitudes concretas. Não é ficar pensando, falando e não fazendo nada, né? Precisa realizar. A igreja é um ótimo canal para isso. As artes são um ótimo canal para isso. A agricultura é um excelente canal para isso. Para manifestar a vontade de Deus, né? Fazer com que aconteça isso. Né? Ajudar nisso. Cada um como puder, né? Você pode ir no lugar, fazer, não tem como ir. Hoje em dia todo mundo tem Pix, ajuda financeiramente a instituição que você achar melhor, né? Você manda, ajudando, participando ativamente, concretizando. Senão ficar só obrigado, também não adianta. Materializar mesmo. Como está, né? Falando. Não falam muito, mas conseguem concretizar feitos importantes para o desenvolvimento da obra divina. Assim, andar ao lado de Deus e Meixo Sama, pela estrada do sagrado, deve ser o nosso principal objetivo a fim de alcançarmos a condição de habitantes da Era da Luz. Se tornar uma pessoa amada por Deus. Deus ama todo mundo igual. Quem dera. Seria uma maravilha, né? Talvez, será? Não sei. Enfim. É nítido isso, né? É nítido. Quem está sempre na igreja, vê que pessoas que estão se dedicando, estão recebendo muita graça, com muito amor de Deus, né? Purificando bastante. Mas ministro está dedicando tanto, purificando tão. Que bom! Limpando seu espírito, seu corpo, para poder receber mais graça. Já é uma graça a limpeza. Onde tem sujeira, Deus não vem. Não vem. Tem que limpar, né? Nosso espírito. Para que ele fique junto com a gente. Daí a importância, né, das purificações. Física, espiritual, mental, todas são importantes, é bom. Não é ruim, não pode interpretar. Quer dizer, não pode, não deveria, né? Se tivesse o entendimento do ensinamento de Meixo Sama, interpretaria como uma coisa maravilhosa, mas na verdade, que é mesmo, que Meixo Sama falava, você recebendo graça. Essa purificação que veio para você é uma grande graça de Deus. Deus está adorando sua dedicação, por isso dando graça, né? Eu dedico tanto, mas estou purificando. E contrário, né? Invertido. Meixo Sama ensinou um critério que podemos utilizar para distinguirmos as duas polaridades, o senso da beleza. Vejam, existem obras de artes nobres e outras comuns.
bem como as quase sagradas e as profanas. Quem as reconhece tem uma alma nobre. Por isso, as pessoas que Meixo Sama mais gostava de conversar, de ter contato mais frequente, como um amigo íntimo, eram os grandes artistas. Nem sempre estavam vivos, alguns já habitavam o mundo espiritual, mas todos eram amigos dele. Entendiam-se mutuamente não por palavras, mas pela sensibilidade ao belo que os unia. O senso da verdadeira beleza é, portanto, um identificador do grau de elevação espiritual de alguém. Esse pra gente ver o nosso. Não adianta ficar olhando dos outros. Aquele ali não gosta de arte, não tem elevação espiritual. Nunca é. Esses ensinamentos não é você aprender um ensinamento. Tem muita gente que faz isso, viu? É feio. É criando mácula, na verdade. Aprende o ensinamento na cabeça, sabe o que é certo e errado na cabeça, vê alguém errando. Tá errando, olha lá. Ministro, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha esse Galvão Bueno, olha o que ele fez. Não faz isso. Entrega na mão de Deus. Né? Deixa na mão de Deus. Se a gente ficar olhando o erro do mundo inteiro, nós estamos perdidos. Perdido. Vai passar o dia inteiro vendo erro. Não faz mais nada, né? Não se incomoda. Olha o seu, e tenta corrigir. Corrigir. Tá? Assim já é maravilhoso. Se fizer assim, é só olhando fora dos outros, nunca vai olhar dentro, né? Aí nunca vai melhorar. Conheci um reverendo que na época tinha apenas 25 anos e dedicava quando Meixo Sama ainda era vivo. Ele construiu uma das maiores igrejas dentro da messiânica e possuía um costume muito peculiar. Quando recebia visitas, ele sempre trazia uma bandeja com algumas xícaras de um modelo pequeno, normalmente utilizado para beber saquê, chamado choco. Dispunha várias peças, algumas caríssimas, misturadas com outras de valor inferior. Então, pedia ao visitante que escolhesse uma. Se a pessoa não tinha sensibilidade para a arte e a beleza, escolhia errado, pois, apesar de na aparência todas serem semelhantes, na qualidade a diferença era enorme. Da mesma forma, se o visitante pegasse uma xícara boa, era respeitado. Não acho bom também. Essa é uma forma de respeitar, tem que respeitar todo mundo, não é só quem tem nobreza da alma, quem não tem. É ser humano, né? Tem uma partícula divina, pode estar mais desenvolvida ou mais encolhida, mas tem. Senão vira clube dos sagrados e o clube dos profanos. Aqui é mundo material, tudo misturado, justamente para que um aprenda com o outro. Essa igreja aqui só para rico, essa só para pobre, essa só para branco, essa aqui só para negro. Isso é segregação, preconceito, isso é era da noite total. Quem pegar a xicrinha é meu amigo, quem não pegar... Então quem pegava a xícara boa era respeitado. Já é a segunda vez eu discordando do reverendo. Né? Bom, nem tudo a gente concorda, né? A vida é assim. Mas, esse é o ponto de vista dele. Meu ponto de vista, outro. Né? Outro. Até porque, não sei.
Assim mesmo, cada um de um jeito, é de um jeito mesmo, assim mesmo. Era desse modo que ele percebia como eram as pessoas, não por suas palavras. Esse reverendo edificou uma igreja muito forte espiritualmente, e quem o conhecia sabia que ele era sagaz. Assim também é o ser humano. Dentre todos existem os valorosos e os comuns. Essa variação não depende de poder, status social, riqueza material, nada disso. A pessoa boa é naturalmente boa. Os que têm percepção enxergam-na sem discriminarem a posição social que ela ocupa, mesmo que seja alguém muito pobre. Contudo, quem não distingue o sagrado do profano as despreza, direcionando seu respeito somente àqueles que têm posses materiais. Isso é terrível. Aí é o pior dos casos, né? A pessoa vem na igreja, está bem arrumado, bem vestido, não sei o que, é bem tratado. Está mal vestido, mal arrumado, é maltratado. Isso nem sei se tem isso. Infelizmente, é que conforme a gente vai dedicando muito, eu já vi isso. Já vi isso. É horrível ver isso. É muito ruim, porque você vê e não tem o que fazer, simplesmente Deus mostrou, né, aquilo. Assim, acho que serve, para a gente como uma lembrança de como não fazer. Não fazer. Engraçado, né? Que no mundo material é assim. Quando você pergunta para uma mãe, por exemplo, como é que está seu filho? Tá bem, nossa, comprou uma casa, comprou um carro, tem um emprego bom. Uma casa, um carro, um bom emprego. Tá bem. Essa medida de tá bem, né? Será que está bem? Não será que está espiritualmente, né? Será que bem? Eu já falei para vocês, eu dediquei, não sei, acho que mais ou menos um ano, fora também onde era o Templo Luz do Oriente, na Perdizes, em São Paulo, também é muito bom. Mas tem um outro lugar que é Moema, que é já bem assim, né? Mas é muito dinheiro. A pessoa tem nitidamente assim muito dinheiro. As pessoas até comentavam: meu marido abriu uma loja para ver se eu melhorava da depressão, para eu ter o que fazer, não sei o que. Mas é assim, se a gente sempre, vocês vão viajar, ela falava, nossa, eu vou para Miami, eu vou viajar o mundo inteiro, mas eu tenho depressão. E não era uma pessoa, era a maioria das pessoas que iam lá, que vivem nesse padrão de vida bem abastado, mas é espiritualmente muito ruim, muito cheio de problema, sim, grave, né? Vontade de se suicidar, dar cabo à própria vida, né? Bom desse mundo pessoa espiritualmente elevada tá junto com quem não está elevado, pode ajudar muito. Se pessoa com nível espiritual mais elevado não ajudar, é um desserviço, né? Precisa ajudar mesmo, aproveitar, porque aqui tem corpo físico, é como você com um escudo, sabe? No mundo espiritual é impossível ir ajudar, não tem como, é tudo separado, não mistura mesmo, lá é diferente, não tem voto, não tem democracia, não tem nada disso, nada disso. Aqui é muito mais fácil, muito mais, tem que aproveitar, viu? Oportunidade dessa encarnação, ajudar, máximo que conseguir, né?
Entre os membros da Messiânica, vemos alguns que manifestam profunda fé, independente da condição de sua vida. Deus e Meixo Sama amam muito essas almas, e esse apreço é comprovado, pois elas recebem muitas graças, e os acontecimentos que as rodeiam são espantosos. Ademais, demonstram muita sinceridade, têm muito macotô, e são diferenciadas da convencionada normalidade. Posicionam-se de forma recôndita, mas, apesar disso, seu brilho é perceptível. São pessoas incomuns e o que fazem e falam é diferente. Eu já estou com mais de 70 anos de idade, mais de 50 de vida missionária e conheci muitas delas. Algumas eram membros excelentes e eu escutava e respeitava suas opiniões, pois mesmo por meio de palavras simples, aprendia grandes lições por carregarem a verdade. Deus atuava através daquela fé autêntica, pura e verdadeira. Mas, normalmente, não eram pessoas que se destacavam na sociedade. Eram, ao contrário, muito modestas. Uma delas foi lavadeira até o final de sua vida, aos 70 anos de idade. Eu mesmo a aconselhei a parar de trabalhar, mas ela quis continuar. Poucos a respeitavam porque era muito simples, um absurdo, né? Mas quem conseguia enxergar, percebia o brilho de sua alma e sentia algo diferente. Via que não era alguém profana, mas sagrada. Isto é, conheceu o sagrado e se tornou diferente. Sua fé não estava apenas nas palavras "eu acredito", mas sim no verdadeiro encontro com Deus. Enquanto a fé se mantiver no nível do acreditar, ainda é muito fácil deixar de crer. Muitas pessoas recebem graças de Deus, rezam, agradecem, mas no dia a dia, se acontecer uma purificação, não acreditam mais em nada. Eu cansei de ver isso daí. E quase caí nisso também, algumas vezes. Por isso precisa muito assim, determinação. Você se determinar aquilo, aí vai. Você é pouco determinado, é tão difícil. Né? Qualquer coisinha, a balança cai. Pá, não dura nada. Nada. Caso surja um problema ou passem por uma perda material, deixam imediatamente de crer no Pai do céu. Dizem: tal sofrimento não deveria me acontecer, eu não o mereço. Que vaidade! Chegam a dizer que dedicaram a vida toda, 20, 30, 50 anos, e que por isso nada de ruim poderia lhes acontecer. Ficam indignados: por que Deus fez isso comigo? Por que tenho que sofrer? São pessoas que não conheceram Deus Supremo, só aparentavam crer nele, mas possuíam apenas uma fé falsa e superficial. Só aquelas que o encontraram verdadeiramente são completamente diferentes. Purificação é uma graça de Deus. Às vezes, acontece coisas na nossa vida muito desagradáveis, muito tristes, muito dura, uma forte, uma purificação muito grande. E aí você balança, fala: nossa. Mas não desiste. Isso eu sempre falo. Não desiste, continua. Se desistir, está perdido.
Pior coisa. Eu já desisti uma vez, fiquei 7 anos afastado. Eu vi minha vida ir para um buraco tão fundo, que se Deus não tivesse me tirado de lá, eu estava lá até hoje. Eu tive uma sorte, que Ele foi, me tirou do inferno, me colocou outro lugar e falou para mim, você quer dedicar? Eu quero, então vai. Assim foi. Porque senão, então, quem dera, né? Não tivesse me afastado lá atrás, hoje seria tudo diferente, porque tempo que fiquei afastado, plantei tanta coisa negativa, agora colhendo, não tem outro jeito, mesmo dedicando, como o Meshama fala, a diferença de você estar dedicando é que grandes problemas que eram para acontecer na sua vida, devido ao seu karma de várias vidas passadas, ou mesmo coisa dessa vida, grandes problemas se transformam em médios, porque dedicou muito, então diminui. Os médios se transformam em pequenos, os pequenos desaparecem. Por isso, Meixo Sama abria tanta frente de dedicação, tanta. Sempre tinha o que fazer. Nunca ficar lá parado meditando, não tinha isso. Meditar à noite. Depois que dedicou o dia inteiro à noite, aí medita um pouquinho. Durante o dia ministrar jurei, arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa para embelezar ou limpar, né? Isso dentro da igreja, né? Ou mexer nas plantas, horta, né? Jardim. A gente tem jardim aqui no nosso templo, não aqui, né? Na Capela de Miroco, lá no Templo Caminho, mas parece que está abandonado. Ninguém mexe. Ninguém quer mexer. Mas é triste olhar. Horta também. Horta está lá jogado. Não é reclamação, é uma constatação. Tem para dedicar. Não dedica. Não quer. Não quer dedicar. Depois reclamando. Minha vida aí. Aí a gente fala, dedica, não quer fazer isso. Começa, passa 2, 3 dias, já desiste. Não pode desistir. Vai até o final. Mas alguém falou, alguém disse, alguém não sei o que, aí desiste. Isso não é fé. Fé é superficial demais. Muito raso. Alguém falou alguma coisa, você desistiu. Já pensou? Que fortalecer a fé, né? O caminho de Meixo Sama foi marcado por ele ter chegado ao topo, onde encontrou com Deus e alcançou altíssimo estado espiritual. Depois fez uma imersão no mundo comum, vivendo como uma pessoa normal, sem diferenciação nenhuma dos outros. Para que tenham uma ideia dessa atuação, ilustrarei algo engraçado que acontecia. Os auxiliares de Meixo Sama e os diretores do templo pediam a ele que demonstrasse uma postura mais solene, de alguém importante, mas o mestre não gostava dessa afetação. Ele sabia que, na verdade, quem tem verdadeira força e superioridade, tanto no aspecto espiritual como no material, demonstra com sua própria presença. E quem olha, reconhece e respeita essa nobreza. Meixo Sama não fazia nenhuma questão de se sobressair. Quando andava pelos jardins de sua casa, as pessoas que o viam pensavam ser um senhor aposentado, um velhinho comum que estava simplesmente passeando. Ele descia ao nível humano para dessa forma poder salvar as pessoas. Uma história interessante. Imagina um ministro, né? Reverendo. Aí você quer falar com o ministro. Aí o ministro fala assim, primeiro você nem fala com o ministro, tem que ser com a secretária. Às vezes
com a secretária da secretária da secretária da secretária, a agenda vai, tá, aí não pode, aí tá ocupado, não sei o quê. Aí, inacessível, não adianta, né? Vai ajudar como? Não pode, né? Tem que ser mais acessível, andar no meio das pessoas. Não pode se isolar, ficar isolado. Ah, eu sou muito sensível, eu não fico. Isso faz parte, é assim mesmo. Né? Se fosse só uma maravilha, não tem tudo que a gente faz, tem coisa desagradável ou agradável. Tem, como dedicar, mesmo na igreja. A igreja é assim, depois de muito tempo que você está dedicando, ou até em pouco tempo, você já arruma uma inimizade dentro da igreja. Aí porque tem lá uma inimizade, você vai deixar de dedicar? Ah, não vou mais dedicar porque aquela pessoa lá eu não gosto. Não, vai lá. Não pode um ser humano te bloquear a Deus, né? E Deus é, em primeiro lugar, você vai lá por causa de pessoas ou por causa de Deus? Não é? É claro que vai para ajudar as pessoas, né? E que o ideal era ter uma convivência boa com todos, né? Esse é o ideal. E não é um olhando feio para o outro, um não conversa com o outro, um não fala com o outro. Se um dá bom dia, o outro já é bom dia por quê? Isso não tá certo, né? Mas pode acontecer, né? Acontece, geralmente tem, às vezes até briga mesmo. Tem, todo lugar tem. Porque, ainda mais igreja, tem mais ainda. Na Dimensho Sami, então, é o que mais tem. Por quê? Negativo, ele fala, vocês estão cercados de espadas. Não é cercado de anjinho, é cercado de espada. Negativo tal. O que ele mais quer é destruir pessoa que vai à igreja. Não é destruir bêbado do bar. Bêbado do bar já é dele. Ele não quer saber, não interessa. Não interessa aquele que está no caminho certo. Esse que ele quer pegar. Tirar, afastar, colocar para fora. É esse, não deixa. Tem que ganhar. Não, pera. Tem que lembrar essas coisas. Né? Não é o negativo da outra pessoa, aquela pessoa é negativa, está me atrapalhando. Isso não, isso é negativo dentro de nós. Nosso negativo está atrapalhando a gente, não é do outro. A gente é craque em colocar culpa nos outros, mas é tudo que acontecer de bom ou de mal na nossa vida, a gente plantou. A gente é responsável. Totalmente, 100% responsável. 100% responsável. Inteiramente responsável por tudo que acontece de bom e de ruim com a gente. Não dá para reclamar. Você reclamando, alguém, a pessoa me roubou. Roubou porque você tem mácula. Senão não roubaria. Não é? A pessoa me xingou porque você tem essa afinidade, essa mácula. Exatamente essa que aconteceu é que você tinha. Em vez de reclamar que a pessoa xingou, agradecer a Deus, ela xingou. Que bom. E na hora que ela xingar, simplesmente olhar para a pessoa como se nada está acontecendo. Não retruca, não fala, fica quieto. Sim. Mas é ego, né? Ego quer brigar, ele não quer ficar quieto. Ele quer retrucar, quer falar. Aí vira uma bola de neve interminável. Brigas sem fim. Né? Como pode ficar um ano inteiro dedicando junto, um não fala com o outro? Esse não é certo.
Geralmente a gente fala, é porque o outro fez isso, o outro é errado, o outro... Não sou eu, não é o outro, sou eu que estou errado. Eu que estou errado. Ah, mas eu vou falar, ele mesmo... Não fala. Você não precisa. O que precisa é manter bom relacionamento. Uma hora ou outra vai chegar à mesma conclusão. Vai ouvir, quem sabe, uma coisa dessa, né? E falar, puxa, será que não é eu também? Né? Será que é só o outro? Será que eu não... Eu sou o anjo, o outro é o demônio? Será? Será? Essas coisas a gente tem que editar, né? Muito fácil, colocar a culpa de tudo nos outros. Mas isso não é certo, né? Não mesmo. Uma história interessante é a de um secretário do mestre. Na época que o rapaz era estudante, deixou de ir às aulas para trabalhar na casa de Meixo Sama, porque havia percebido algo especial nele. Seu pai era muito rico e enviava-lhe recursos para custear seus estudos. O rapaz recebia esse dinheiro e, de forma espontânea, o doava para Meixo Sama, sem abater qualquer quantia, pois, naquela época, a vida estava bem difícil. Que isso? O pai pagava o estudo do filho, o filho falou, nossa, esse Meixo Sama é maravilhoso. Ele falou, Meixo Sama, eu quero ajudar. Meixo Sama, pode vir, vem. Ele pegava todo o dinheiro que o pai mandava para ele estudar e dava para Meixo Sama. Imagina o pai, né? Que ia achar? Certo dia, o pai do jovem foi visitá-lo na casa de Meixo Sama e queria conhecer a pessoa que o filho tanto respeitava. Já gostei desse pai. Aceitou? Não, quero conhecer esse homem que você... O dinheiro que eu mando você está dando para ele. Porque se é outro pai, geralmente, fala, o quê? Você vai dar dinheiro para a igreja? Não, está pensando que o meu dinheiro é capim? Ao saber da presença do pai do dedicado assistente, o mestre veio rapidamente para recebê-lo, por ansiar demasiadamente conhecer o progenitor do estudante e não querer que ele aguardasse por muito tempo. Acabou se apresentando meio desalinhado, surpreso. Ao ver aquele senhor todo desarrumado, o pai perguntou ao filho quem era aquele homem. Não entendeu o coração de Meixo Sama, mas mesmo assim o mestre não se importou. Seu espírito sobressaía-se acima de tudo. Além disso, queria conhecer o pai de tão nobre rapaz. O homem chegou lá, olhou, Meixo Sama estava todo... Meixo Sama era assim, ele era simples. Ele andava meio bagunçado mesmo. E assim, ele era, né? Daí, o homem chegou lá, o filho falava de Meixo Sama como uma divindade. O homem foi lá, uma pessoa importante. Meixo Sama chegou todo... Falou, quem é esse aí? Não, esse é Meixo Sama. Nossa... Meixo Sama mesmo assim tratou bem tudo, né? Porque essa coisa antiga de você olhar a pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é, né? Se a pessoa é boa, essa pessoa boa é diferente. Se a pessoa maldosa não é bom. E o que mais tem é tanta maldade, né? Pessoa praticando mal assim. A gente tem que olhar dentro do nosso coração. Cuidado, pessoa que está achando que é muito bonzinho, às vezes não é.
Vocês fazendo maldade, né? Não fazer, viu? Maldade para ninguém. Por tentar, pelo menos, né? Modificar isso. Esse episódio demonstra que Meixo Sama vivia como um homem comum. Melhor dizendo, ele foi um exemplo de como será o reino do céu na terra, no qual todos os seres humanos, bem como qualquer acontecimento, serão uma expressão do sagrado. A vida comum e todo o cotidiano serão consagrados. É também por esse motivo que ele incentivava fortemente o cultivo de flores e alimentos provenientes da grande natureza. Até então, as pessoas que atingiram a elevada espiritualidade não se preocupavam com o que comiam. Qualquer coisa estava bom, não davam importância ao assunto específico da pureza do alimento para a saúde espiritual do ser humano. A alimentação, a beleza, a saúde e o cotidiano da vida sempre foram irrelevantes na espiritualidade. Meixo Sama foi quem elevou a condição da vida comum para uma existência consagrada, própria do reino do céu na terra. Última página. Só que ninguém entendeu a faceta venerável do mestre no âmago dessa simplicidade. Assim, ao invés de transformarem o profano em sagrado, transformaram o sagrado em profano dentro da religião. Infelizmente, no caso acima mencionado, podemos dizer, usando uma expressão própria da Igreja Católica, que o poder temporal ganhou do poder divino. Meixo Sama queria que vivêssemos como pessoas comuns, sem demonstrarmos nossa religiosidade numa postura imponente. Não é certo queremos ser respeitados por sermos membros adeptos da messiânica. E o dedicante mais antigo do templo, ou ministro, ou reverendo. Nenhum desses termos importa, a não ser tesouros que devemos possuir em nosso interior. A humildade, a sinceridade, o makotô, características comuns, as quais deveriam ser inerentes à existência humana, mas que, no entanto, são muito raras hoje em dia. Será deste modo que se instituirá a verdadeira ligação entre o sagrado e o profano. Chegará o tempo em que tudo será sagrado e estabelecer-se-á o reino de Deus aqui na terra. Isto é, Deus viverá neste mundo. Então, muito mais importante do que nossos filhos, netos, não sei quem, não sei o que lá, adquirir bens materiais, estudou, se formou e agora está ganhando bem. Isso não quer dizer nada, nada mesmo, quer dizer, não digo nada, é bom, contanto que a essência da pessoa seja de virtudes, boa. Boa. Aí é uma maravilha. Uma alma superior. O que é uma alma superior? Alma superior é aquela que o Yukon está posicionado naquelas camadas mais elevadas do mundo espiritual. Bem já pertinho do reino do céu, não é da terra, né? Do céu. Esse que, aqui na Terra, você quiser ir na Torre de Miroco, no Guarapirã, qualquer lugar, ou Racônia, tanto, se você esforçar bastante, você consegue ir. Lá também consegue ir, mas esforço é bem mais, não é tão fácil. Aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. E lá mais difícil. Mais difícil. Porque não é qualquer um pode entrar. Só quem está naquela vibração mesmo. Aqui qualquer um entra. Né? Qualquer um pode entrar. É bem democrático. Mas mundo espiritual não é democrático.
Ninguém faz o que quer. Muita coisa você quer mudar, não pode mudar, tem que conviver com aquilo lá e pronto, acabou, né? Assim, desse jeito. Bom, nossa, 9h10, vamos lá. Se tiverem perguntas ainda dá tempo um pouquinho, coloca nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Se não, depois eu pesquiso e aí eu mando a resposta. Seu Marcos Vinícius, boa noite. Pérola, parabéns, felicidades. Ficando velhinha, né, Perolinha? Filha do Marcos. Olha bonitinha ela. Um dia vocês pedem para ele deixar conhecer, ele deixa. Marcos é gente boa. Fez 9 anos. Nossa, Pérola. Chega, Pérola. Agora chega. 9 anos, tá bom. Fica sempre 9. Porque criança sempre fica adolescente, né? Depois é velho. Poderia ficar criança a vida inteira, ia ser tão bom, né? Dona Ione Gonçalves, boa noite. Dona Vilma, boa noite. Seu Mário Fernandes, boa noite. Dona Célia Melhado, boa noite. Seu Gilberto Skorvronski, boa noite. Dona Albertina, boa noite. Dona Mara Rodrigues, boa noite. Dona Marta Dutra, boa noite. Dona Maria Pavec, boa noite. Lucinéia, boa noite. Agora aqui. E aqui tem mais. Nossa, espera aí. Dona Lígia, boa noite, Dona Lígia. Dona Adriana Cristina, boa noite. Dona Ivone Fernandes, boa noite. Dona Nídia Fernanda, boa noite. Dona Albertina, boa noite. Dona Fátima Gaspar, boa noite. Dona Nancy Grantini, boa noite. Dona Nancy tem uma pergunta aqui. Qual o ponto focal para pressão alta? Eu ainda não adquiri os volumes da arte do Jorei. Pressão alta? Não lembro agora. De cabeça não lembro. Mas depois eu ponho na... Esse aqui, como é do ao vivo, esses comentários do YouTube, eles somem. Então, eu vou deixar... Espero que a senhora ainda esteja assistindo. Vou deixar o número do meu WhatsApp, a senhora entra em contato. Ou se alguém aí tiver, né, quiser colocar, pode colocar para ela. Né? Tá? Eu coloquei aí. Depois a senhora entra em contato pelo WhatsApp, que eu mando para a senhora. De cabeça eu não lembro. Dona Silvia dos Reis, boa noite. Paulo Rodrigues, aí sabe, aí põe. Boa noite. Dona Lucinéia está nos dois lugares, boa noite. Dona Sheila Zelman, boa noite. Dona Cláudia, boa noite. Uma dúvida, Dona Silvia. Micho Sama também não foi um Buda, como Sakyamuni e Nichiren Daishonin? Buda? Não. Buda. Na verdade, Buda quer dizer iluminado, né? Buda é aquele que atingiu a iluminação. Seria um iluminado, né? Sim. Mas assim, não sei se como... Micho Sama na outra encarnação foi Kanon, né? Kanon é divindade cultuada no budismo. Não é? Cultuada, não quer dizer que inventou o budismo. Apesar que de uma certa forma influenciou muito, né? Através de Izunome no Kami, mas aí a história é muito grande. Mas pode-se dizer que sim.
Aqui é... Ah, o Pequeno Buda, com o Keanu Reeves. Esse mesmo. Ele filme, né? Muito bom. Quem não assistiu... Dona Sheila, que material foi usado para fazer a deusa Canon? Não sei. Esse eu não sei, não vou ter... Qual deusa Canon, a senhora fala? Né? Será que é daqui? Esse que tem atrás? Aqui? Não, aqui. Dá um nó no cérebro, né? Porque eu tô vendo a câmera, como fala... de frente para mim, né? Não é? Então, cada movimento é ao contrário. Mas essa é de madeira, essa que tem aqui. Senju, né? Senju Sengankana. Essa é madeira. Dona Nancy Grandini, estou aqui. Então, depois a senhora manda aqui. Seu Luiz André, boa noite. Podemos interpretar então que a democracia, tal qual conhecemos, é uma invenção materialista? Não sei. Criado pelo homem, né? Acho que sim, né? Acredito que sim. Não sei se tem ensinamento me está falando que, assim, que talvez seja, na verdade, no mundo espiritual, talvez seja como teocracia, será? Pode ser, não sei. Forma de administração é diferente mesmo. Quando a gente estiver lá, a gente vai saber, né? Com certeza, né? Vai vivenciar, né? A hora que retornar para o mundo espiritual. Aqui é do jeito que é. Acho que essas coisas também não precisa muito preocupação, viu? Não precisa muito. Acho que nossa maior preocupação é aqui no mundo material. Como as coisas são aqui, o que eu posso fazer para melhorar de acordo com o que Meixo Sama ensinou, né? Da verdade e da virtude. Por isso precisa estudar, conhecer o que ele fala sobre as coisas, né? Para poder modificar. Primeira coisa que ele fala é: reino do céu tem que começar dentro do coração de cada um. Isso é o mais importante, né? Não é fora, primeiro é dentro. Fora pode ser ao mesmo tempo, né? Cuidando da casa, ajudando na igreja, né? Ou ajudando, sei lá, vai numa praça, vê que está feia a jardinagem, você sabe jardinar, ajuda, como voluntário. Ninguém está pagando, mas um sábado, um domingo que você ia usar para se divertir, não sei o que, você falou, não, eu vou limpar essa praça. Que as pessoas vão lá e se sintam bem, né? Inclusive a Igreja Messiânica Mundial costuma fazer isso, né? Incentivar os membros, levar os membros para fazer. Porque às vezes a pessoa sozinha fala, eu vou sozinho. Mas poderia, né, formar um pequeno grupo, cuidar de uma praça, cuidar de algo assim, né? Que traga beleza para o ser humano, né? Plantar flor, né? Aqui em Santos tinha um senhor que ele andava pelas avenidas, ele ia amarrando orquídea, amarrava lá na árvore e deixava lá. Tem um monte de lugar, você passa aquele que é tão bonito, né? A atitude dele é alegrar o próximo. Isso é virtude, né? Virtude. Não é? Ninguém sabe, ninguém viu, você passa e vê, porque você não sabe quem colocou, quem não colocou. É um pouco diferente de igreja. Igreja está todo mundo vendo, né, o que o outro está fazendo. Aí tem pessoa que ainda fala, né, não precisa nem ver. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não precisa contar. Que bom, Deus viu, né? Virtude oculta é isso, né? Deus sabe, Ele sabe. Sim, que está atrás é madeira, viu, dona Sheila? É madeira. Inclusive, se alguém quiser, entre em contato, eu tenho uma.
Uma. Aliás, tem uma. Tem uma, essa que está aqui, perto do cabelo de Meshu-sama. E outra que está lá no Templo Kami. Tem duas, se alguém interessar, posso disponibilizar uma. Uma. É bom que aí já pode fazer um donativo para a gente, está precisando também o templo. Né? A gente está gastando muito dinheiro lá no sítio, né, para produzir. Assim, dinheiro que os membros doam, né? Mas é grande, então é muito trabalho e é longe, então a gente tem que pagar uma pessoa lá. Mas quem puder, a diária acho que a gente paga lá, não sei se é R$80 o dia da pessoa, 70, não sei, não lembro. R$100, R$80, por aí. Quem quiser ajudar um dia, tudo, pode ajudar. Será bem-vinda a ajuda. Deixa eu ver só aqui do coisa, já vi? Apareceu mais aqui. Seu Edson Oliveira, boa noite. Seu José Lemos de Blumenau, boa noite. Blumenau, já fui Blumenau. Fui essa região aí. Jurandir Bastos, qual é a diferença da igreja messiânica para a sua igreja? Não, a igreja não é minha. Não é minha. Igreja de Meshu-sama. Isso é um assunto muito grande, muito comprido, né? Mas vou colocar o link. Se alguém puder colocar, está no Facebook essa pergunta, ou depois eu coloco. Tem lá nossa história, né, tal, né? Tem algumas diferenças assim na liturgia, os próprios ensinamentos que são disponibilizados para todos, né? Todos têm acesso a todos os ensinamentos, né? Então assim, acho que essa é uma. A caligrafia do altar também que a gente usa aqui é feita por Meshu-sama, né? Na igreja messiânica sua, né? Na sua, que não é sua também. Lá não é de Meshu-sama. A caligrafia é da esposa de Meshu-sama, né? Esposa dele. Assim, tem algumas diferenças, né? Mas dá para caminhar numa na outra, independentemente, né? Assim, tem coisas que é diferente, mas o mais importante é o ensinamento. Ler o ensinamento. Na internet tem muito mesmo disponibilizado, né? Então, procurar. Bom, minha bateria está inclusive acabando, tá bom? Então, se eu não dei boa noite para alguém, uma ótima boa noite. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Seu Alessandro Oliveira, boa noite. Teve uma revelação que Jesus estava chamando ela aqui não dá para ler, entrou um coração. Desperdiçou a família. Foi dormir. Despediu da família, revelação. A prima teve uma revelação. Jesus estava chamando ela, despediu da família, foi dormir, não levantou mais. Será que está indo mesmo? Diz que no mundo espiritual tem várias pessoas que acreditam que quando morre fica dormindo, né? Então tem espírito que relata que tem um lugar que é cheio de cristão dormindo, esperando, né? Diz que é o que a pessoa acredita, né? Então, mundo espiritual é assim, aquilo conforme nosso sono, para onde a gente vai. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.